Fala galerinha do C3, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática do Educa Belém, comigo, o professor Maicon Alves. Na última aula nós vimos as operações com frações, a adição e a subtração. E hoje nós vamos ver a adição e subtração, só que agora essa fração vai aparecer de uma outra forma, em forma de números decimais. Então, adição e subtração com números decimais. O objetivo da aula de hoje vai ser resolver e elaborar problemas com números racionais na representação decimal, envolvendo adição e subtração. E para iniciarmos, eu trouxe para vocês aqui a representação decimal de uma fração, tá? E onde que nós nos deparamos com esse conteúdo matemático? Eu trouxe o seguinte contexto para vocês. De forma geral, a eficiência do etanol é menor que a da gasolina. Logo, é necessário queimar uma quantidade maior de etanol para ter a mesma eficiência econômica da gasolina. Assim, como o limite de presença de etanol na gasolina gira em torno de 25 centésimos, que representa a mesma coisa que 0,25, quando eu considero o número 1 como inteiro, a 27 centésimos, que é a mesma coisa que 0,27, quando eu represento o inteiro pelo número 1. E o valor do etanol no posto de combustível não pode estar acima de 73 centésimos, que é a mesma coisa que 0,73, quando eu me refiro ao inteiro número 1, do valor da gasolina. Pois abaixo desse percentual, o uso de etanol é mais vantajoso. Então, nós vimos que essa representação da fração de uma maneira, na forma de fração decimal, tá? Representa uma outra forma que é o número decimal. Quando eu apresento, que eu considero aqueles números que eu envolvo a vírgula, né? Aqueles números que apresentam vírgula. Então é justamente nessa forma que nós vamos ver as operações de adição e subtração. Nós vamos ver que o número decimal também é uma fração, também é uma parte. Tem a parte que representa o inteiro, que fica antes da vírgula, né, que fica do lado esquerdo da vírgula, e a parte que representa a parte fracionária, a parte decimal, que é a parte que fica do lado direito da vírgula. Então, e aí, para ficar mais claro, trouxe aqui o que seria uma fração decimal. Decimal lembra a ideia de 10, né? Então, muitas vezes nós achamos que é somente aquela fração que apresenta um denominador 10. E na verdade não. Olha só, denominam-se frações decimais todas as frações que apresentam potências de 10 no denominador. Então, todas aquelas frações que aqui embaixo, no denominador, apresentarem uma potência de 10, ou seja, 10 elevado a 1, que é o próprio 10, 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, ou seja, todas as frações que apresentarem uma potência de 10 no denominador é que eu vou chamar de fração decimal, e não somente aquelas que apresentarem 10, tá? Todas que apresentarem potência de 10. E se eu pegar uma calculadora e dividir 3 por 10, eu vou obter o número decimal 0,3, tá? Ou seja, 3 décimos. E se eu pegar 4 e dividir por 100, eu vou obter o número decimal 0,04, que eu chamo de 4 centésimos. E aí vocês podem ver que é referente ao denominador. 3 décimos, né, que está sendo dividido por 10, 4 centésimos, porque está dividido por 100, aqui seria 19 milésimos e aqui 48 décimos de milésimos, e assim por diante. Então, o número decimal, ele vem representado assim, com a vírgula, a parte esquerda é a parte inteira, tá? Então, nesse caso aqui, seriam 2 inteiros. A primeira casa após a vírgula eu chamo de décimo, a segunda, centésimo, milésimo e décimo de milésimo, tá? E assim por diante. Geralmente, nós vamos nos deparar com 2 casas após a vírgula, ou nos postos de gasolina, principalmente, até 3 casas após a vírgula, tá? Então, esses números decimais, eles têm 2 características, tá? Eles podem ser decimais exatos,
O que isso significa? Estes são os decimais mais simples, pois possuem uma parte decimal finita. Então, olha só, o número decimal, a vírgula, ela separa a parte inteira da parte decimal, da parte fracionária. Então, os números decimais exatos, tá, vão ser aqueles que possuem a parte decimal, a parte direita da vírgula, com casas decimais finitas, tá? Ou com uma, com duas, com três, com quatro, ou seja, finita, eu consigo estabelecer o limite. E quando isso acontecer, tá? Quando eu pegar uma fração, dividir o numerador pelo denominador, porque a fração não representa também uma divisão, então se eu dividir o numerador pelo denominador e der um número decimal com casas decimais finitas, eu digo que ele é um número decimal exato. Mas nem sempre vai ficar bonitinho assim, né? A matemática ela é maravilhosa por causa disso, que ela nos surpreende. Então, olha só, o que pode acontecer em alguns casos. Por exemplo, se eu pegar o numerador e o denominador e dividir, nem sempre vai dar esse número decimal exato. E olha o que pode acontecer. Ó. Pode dar uma dízima periódica, chamada também como decimais periódicos. Tá? O que seria isso aí? Ó? Esse tipo de decimais é bem interessante. Sua parte decimal, ou seja, aqui ó, à direita da vírgula, tá? Não termina, ou seja, é infinita. E além disso, se repete da mesma forma periodicamente. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha só, na fração 7/3, tá? Fração, nós vimos na última aula, que também representa uma divisão. Então se eu pegar 7 e dividir para 3, eu vou obter o resultado 2,333. Aí olha só, reticências aqui, né? Esses 3 pontinhos significa que o número 3 continua se repetindo, tá? Ou seja, tem casas decimais infinita, beleza? Tem um número infinito de casas decimais aqui, ó. A mesma coisa se eu pegar 4 e dividir para 33, vai dar 0,12, e aqui ó, significa que continua, 12, 12, 12 e vai embora. A mesma coisa se eu pegar o 1 e o 45, 1 dividido para 45, 0,0222 e assim por diante, tá? Bom, professor, e por que é chamada de dízima periódica? O que seria esse período aqui, ó, periodicamente? Período é justamente o número que vai se repetir infinitas vezes. Então, por exemplo aqui, ó, quem se repete infinitas vezes é o 3. 3, 3, 3, 3, 3. Então eu digo que esse 3, ele é o período. Aqui já seria o 12, ó. O período já seria o 12, ó. 12, 12, 12. Aqui, agora tem um detalhezinho, ó. Vê que após a vírgula eu não tenho logo o período, tá? Eu tenho o 0 e depois que eu tenho o período, que é o 2, que se repete infinitamente. Então eu tenho que prestar bastante atenção aí para identificar aquele número que se repete infinitamente, tá? Então olha só, 0,5555 é uma dízima periódica na qual o período é o 5, quem se repete é o 5. E aí, como eu digo para vocês, para não ter muito trabalho, para não tornar uma escrita cansativa, eu sempre arrumo uma maneira mais simples, mais breve de escrever um número. Então, no caso aqui, ó, da dízima periódica, não será diferente. É só eu colocar 0, aqui, que é a parte inteira, e o período, eu ponho o número, que no caso eu identifico como período, e coloco um tracinho em cima dele, ó. Esse tracinho aqui significa que ele se repete infinitas vezes, tá? Agora, olha só. Aqui no 61 dividido para 495, eu tenho 0, aí 1, 2, 3, aí 2, 3, 2, 3, ou seja, algumas pessoas podem aqui se confundir e colocar o 1 como período. Na verdade, quem se repete infinitamente é o 2 e o 3 somente. Então, o período aqui seria 23, tá? Então, o traço tem que ficar somente em cima do 23, ok?
Então, só para recapitular aqui, ó, número decimal, parte inteira, a parte esquerda, a vírgula, e a parte decimal é a parte direita, tá? Quando a parte decimal tiver um número de casas finita, eu tenho um decimal exato. Quando eu tiver um número infinito de casas decimais, eu tenho uma dízima periódica quando há período, tá? Quando há período. Vem comigo aqui. Sim, professor, quando há período. E quando não houver o período? O que isso significa? Eu digo que ela é não periódica, tá? E aí se caracteriza como um número irracional, que eu não consigo escrever em forma de fração, não consigo escrever em forma de número racional. E existem alguns números famosos, e eu trouxe um para vocês, que é o π. Olha só, dízima não periódica, né? Significa que vai se repetir infinitas vezes o número de as casas decimais, só que não vai haver um período, não vai haver um número que se repete infinitamente. Então, olha só, vamos conhecer esse número aqui, bem famoso. Um dos números irracionais mais famosos e certamente muito curioso é o número π. Ele resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo, tá? Então, π pega o perímetro e divide pelo diâmetro de um círculo. E olha só a quantidade de casas decimais aqui, ó. 3.14159263 e vai embora, tá? Aqui ainda não é o fim, tá? Aqui significa que ainda tem bastante casas decimais aí, porque é infinita, então não tem limite. Então, nesse caso aí, o π é um exemplo de uma dízima não periódica, porque eu não consigo identificar um período. Não existe, na verdade, porque não existe um número que se repete infinitas vezes aqui, tá? Sempre a sequência vai variando. E uma coisa também que eu queria que vocês prestassem atenção, olha só, agora eu representei, onde eu representava por vírgula, né? Eu separava a parte inteira da parte decimal por uma vírgula. E agora aqui apareceu um ponto. E aí, será que tem algum problema? Vem comigo rapidinho aqui. Então, olha só, esse ponto aí já apareceu no lugar da vírgula. Se vocês em algum momento já usaram a calculadora para resolver algumas questões, tem calculadora, principalmente no celular, que representa ponto, né, para separar as casas decimais da parte decimal da parte inteira, e outras que apresentam a vírgula. Será que tem diferença ou não? Porque nós lá, quando no ensino infantil, no C1, C2, nós aprendemos que o ponto ele serve para separar as classes, né? Quando eu junto três ordens, unidade, dezena, centena, eu tenho uma classe. E eu ponho um pontinho que é para facilitar a minha leitura e a identificação do número. Só que como é que agora aparece aí um ponto também? E aí eu vou confundir. Se eu tiver um número na casa do milhar, eu vou confundir se eu colocar esse ponto no lugar da vírgula. E aí o que acontece? Tá certo a vírgula, tá certo o ponto ou os dois? Olha só, vírgula ou ponto? E essa curiosidade. Então vamos ler aí o texto informativo. Tenha bastante atenção quando for usar as vírgulas e os pontos nos números em inglês. Então, o motivo principal é o fato de usarmos em português a vírgula para separar as casas decimais, mas em inglês utiliza-se o ponto. Então, o que eu acabei de falar para vocês, né? Trouxe um exemplo aqui, ó. Em português, R$ 2.550. Eu separei aqui, ó, o 2 da unidade de milhar, por um pontinho, da centena, da dezena e da unidade. E usei a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal de um número decimal. Aqui, ó, no caso, usei a vírgula para separar o décimo e o centésimo. Tá? A mesma coisa aqui, ó, 1,12%. Né? Então, 1 é a parte inteira e o 12 é a parte decimal dessa porcentagem. 18,5 quilômetros. Tá? 18 quilômetros mais a metade de 1 quilômetro. 2,2 milhões, então 2 milhões
é a parte inteira com mais 2 décimos de milhões. Só que em inglês, olha só, quando for em inglês, nós formos nos deparar com algum texto, alguma informação norte-americana principalmente, então olha só, nós vamos nos deparar com uma diferença. Ó. O mesmo número aqui em cima, 2.550, vai ser representado por 2,550.00. Então, nesse caso aí, eu tenho a mesma representação numérica, só que aonde eu utilizava o ponto, agora eu coloco a vírgula. Tá? Então, tenho que me atentar bastante para isso aí. 1,12 em português vai ser em inglês 1,12. 18,5 vai ser 18,5. Tá? Então, eu coloquei aqui a ilustração, ó, tá? Onde eu ponho o ponto em português, eu ponho a vírgula em inglês. Bom, professor, mas será que tem tanto problema assim? Nesses casos aqui até que não, mas olha só esse exemplo aqui embaixo. Até aqui não há grandes problemas, mas a confusão pode ser bem grande quando são usadas 3 casas decimais. Observe o seguinte exemplo. Ao escrevermos 2,354 quilogramas, né, ou 2,354 quilos, em português, estamos nos referindo a um peso de pouco mais de 2 quilos, tá? Passando um pouquinho de 2 quilos. Em inglês, são mais de 2 toneladas. Por quê? Aqui, ó, 2, mais 354 milésimos de quilo, não é isso? Só que se eu for para o inglês, eu vou ter 2.354 quilos. Olha só a diferença. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção aí na hora de representar um número decimal. E a outra curiosidade é essa aqui, ó. Que o Brasil, ao longo de sua história, teve diversos sistemas monetários. O atual, instituído em 1994, é chamado real, tá? Um real corresponde a 100 centavos, ou seja, um centavo de real equivale a 0,01 real. 0,01 é chamado de 1 centésimo de real, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1 real, beleza? Se eu dividir em 100 partes iguais, aí eu vou obter a seguinte ilustração aqui, ó. Dividir em 100 partes iguais, ou seja, 100 moedinhas dessa aqui, tá? Cada moedinha dessa eu vou chamar de centavo. Então, 1 real equivale a 100 centavos, tá? E o que o senhor quis mostrar com essas moedas de 10 centavos aqui, ó? Que no caso, a cada 10 moedinhas de 1 centavo, eu posso substituir por uma de 10 centavos, tá? Então, posso fazer essa substituição aí, ó. Posso pegar cada fileira dessa aqui, tá? Que são 10 centavos também, só que já vou ter 10 moedas. E eu posso representar essas 10 moedas menores por uma de 10 centavos aqui, ó. Fica até mais fácil de eu armazenar e de eu transportar. Então, nós vimos que nós podemos representar 1 real, por exemplo, com 100 moedas de 1 centavo ou com 10 moedas de 10 centavos. Isso vai ser muito importante quando nós formos ver a adição e subtração, principalmente a subtração com os números na forma decimal, tá? Então, nós vamos agora de fato para as operações, adição e subtração com os números decimais. Nessa operação de adição, devemos somar a parte inteira com a parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho número decimal, que é separado pela vírgula, à esquerda é a parte inteira, e a parte decimal é a parte à direita da vírgula. A primeira casa, que eu chamo aqui, ó, eu chamo de décimo, a segunda, centésimo e assim por diante, tá? Então,
Na hora de somar, eu preciso obedecer essa ordem aqui, ó. Parte inteira com parte inteira, décimo com décimo, centésimo com centésimo e assim sucessivamente. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. Vamos determinar a soma dos números 0,65, tá? E 0,792. Lembre-se, os números 0 no final de qualquer número decimal não acresce no valor, então não vai alterar. Então, por exemplo, eu posso acrescentar vários zeros aqui, ó, tá? Continua sendo 65 centésimos, tá? Não vai alterar o valor do número quando eu acrescento o zero à direita. A mesma coisa aqui. Bom, professor, e por que o senhor acrescentou o zero somente no primeiro número? Onde era 0,65, o senhor colocou aqui mais um zero. Porque na hora da adição, eu preciso organizar. Colocar parte inteira com parte inteira, décimo com décimo, centésimo com centésimo. Até aqui tranquilo. Só que o segundo número já aparece, ó, décimo, centésimo, já aparece um algarismo que representa o milésimo. E no primeiro não. Então o que eu faço? Coloco ali aquele café com leite, que não vai alterar em nada, né? O café com leite da brincadeira, que não vai alterar aqui no caso a adição. Então eu coloquei o zero para igualar as casas decimais, ó. Então eu tenho agora aqui, ó, 3 e 3. E tudo organizadinho, tudo na mesma direção. O 0 na direção do 2, o 5 na direção do 9, o 6 na direção do 7 e a parte inteira aqui 0 e 0 também na mesma direção. Bom, na hora de operar vai ser idêntica à adição com os números inteiros, tá? 0 mais 2, 2, 5 mais 9, 14, tá? Então, ponho aqui, ó, o algarismo referente à unidade, né? No caso 14, e o algarismo da dezena eu já jogo para a esquerda. Aí soma aqui, ó, 6 com 7, 13 com mais 1, 14, faço o mesmo processo, 1 mais 0 deu 1. Então olha só, 1,442, tá? Então, na hora da adição com números decimais, eu só tenho que ter cuidado em organizar a parte decimal com a parte inteira na mesma direção, tá? E aí, trouxe um probleminha para vocês, que principalmente nos postos de gasolina, como eu falei para vocês, vocês vão ver ali o preço da gasolina com 3 casas decimais, né? Mas de fato, na hora de pagar, nós consideramos 2 casas decimais, no caso após a vírgula aí, 2 algarismos, tá? Então eu trouxe a seguinte situação para vocês, ó. Luciano abastece somente 2 vezes, na verdade, por semana, né? 2 vezes na semana ele faz o abastecimento do carro dele. Na segunda-feira, ele colocou R$ 86,50 de combustível. E na quinta-feira, colocou mais R$ 98,25. No total, quanto o Luciano gastou de combustível nessa semana? Algumas operações possuem palavras-chave. Por exemplo, aqui, ó, sempre que eu fizer uma pergunta, eu queira saber o total, ou então que eu falar quantos objetos José e seu primo compraram juntos. Ó, juntos dá a ideia de soma. A mesma coisa aqui, ó, no total, então já dá a ideia de soma, de juntar, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Se ele gastou R$ 86,50 e depois gastou R$ 98,25, eu vou somar para saber o gasto total, para saber quanto ele gastou no total. E aí, na hora de organizar, ó, tenho só que ter cuidado em organizar a parte inteira na direção da parte inteira e parte decimal na direção da parte decimal. Nesse caso aqui, ó, os dois apresentam 2 casas decimais, tá? Então não foi preciso acrescentar 0 aqui. Eu costumo dizer também
que na hora de fazer uma adição e uma subtração, eu ponho vírgula embaixo de vírgula. Se eu colocar as duas vírgulas na mesma direção, automaticamente os outros números, né, vão ficar também na mesma direção. Então, vamos dizer assim, resumidamente, né, brevemente falando, é só falar que na hora de montar adição e subtração, eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí, eu vou somar, aqui ó, centésimo com centésimo, décimo com décimo. Aí agora eu vou para a parte inteira, tá? Unidade com unidade e dezena com dezena. Então, nesse caso aí, juntando as duas quantias que o Luciano gastou em cada abastecimento, 86,50 com 98,25, deu um total de R$ 184,75. Portanto, o Luciano gastou R$ 184,75 de combustível nessa semana. Tranquilo até aí, né, galerinha? Basta organizar, basta saber organizar, igualar as casas decimais, que é para não se confundir, e fazer a operação só tendo cuidado na hora que eu tiver que deslocar uma unidade ou uma dezena, tá, para outra ordem. Só prestar bastante atenção e o cálculo fica simples. Agora, na subtração, vai ser um pouquinho mais trabalhoso em alguns casos. Por quê? Assim como pode aparecer logo uma subtração que eu possa resolver de imediato, vai ter subtração que eu vou precisar fazer alguns ajustes, tá? Algumas substituições. Porque na subtração eu preciso ter um maior valor e retirar o menor dele, tá? Na adição não tem problema. Eu nem me preocupei se o primeiro abastecimento do Luciano era o maior valor ou não, né? Tanto faz na adição, o maior valor ficar em cima ou ficar embaixo, aí não tem problema. Já na subtração não, eu já tenho que ter esse cuidado para colocar primeiramente o valor maior, que é isso que nós vamos ver aqui, ó. Então, na subtração com números decimais, nós temos a seguinte situação. O preço de um aparelho eletrodoméstico é R$ 435, tá? Considerando que Jorge conseguiu um desconto de R$ 63,75, quanto ele pagou por esse aparelho? Então, olha aqui rapidinho. Então, olha só, o aparelho custava 435, devido à promoção de final de ano, ele conseguiu um desconto de R$ 63,75, ou seja, nós vamos ter que subtrair esse 63,75 do valor maior, que era R$ 435, tá? Então vamos ter que diminuir e encontrar de fato qual foi o preço real da compra que o Jorge pagou, tá? Quanto foi o preço real do eletrodoméstico? Primeiramente, na subtração, eu já vou ter que me preocupar agora em identificar o maior valor, tá? Então, no caso, 435 é maior que R$ 63,75, beleza? Então, por isso que ele aparece aqui primeiro, 435. Fazendo essa subtração, só que agora eu vou ter que ter um pouquinho de calma, porque olha só, vocês podem perguntar assim, professor, o senhor acabou de falar que tem que ter o maior número em cima, e o 5 é maior que 0, está aqui embaixo. Mas no geral, o 435 é maior. E aí justamente aqui esse é o nosso obstáculo, tá? Que quando eu vou separar em partes aqui, ó, esses números, né, em ordens, o que acontece? Às vezes acontece do maior ficar embaixo. E aí eu tenho que fazer algumas substituições. E olha só. E o que aconteceu aí, ó? O 5 virou 4, o 0 virou 9 e esse 0 virou 10. Aqui, gente, é aquela história que a gente fala, vai ter que emprestar, né? Na verdade, eu estou fazendo uma substituição. Olha só, aqui vamos considerar como R$5, tá? Esses R$5 aqui, eu vou representar como 4, tá? 4 e R$1 eu vou jogar aqui, olha, como 10 moedas, lembra lá do exemplo do dinheiro?
como 10 moedas de 10 centavos. Ó, peguei esse R$1 e joguei para cá como 10 moedas de 10 centavos. Ao invés de colocar R$1 aqui, eu vou colocar 10 moedas de 10 centavos. Sim, por que está aparecendo esse 9? Porque eu peguei uma moeda de 10 centavos e joguei para cá como 10 moedas de 1 centavo. Tá? Aqui ó, é o centésimo, então 10 moedas de 1 centavo que eu joguei para cá, que é o equivalente a uma moeda de 10 centavos. Aqui é o décimo. Ou seja, como se estivesse emprestando, né? Como nós somos acostumados a falar. Então aqui eu emprestei, aqui ficou 4, aqui ficou 10. Só que eu tive que emprestar uma moeda de 10 para cá, ó. E aqui ficou 10 de 1 centavo e aqui ficaram 9 de 10 centavos, tá? Que juntando os dois é equivalente a R$1. Então olha só, aqui fica 10 menos 5, 9 menos 7, 4 menos 3 e a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui depois, tá? Mas aí já vai ser de boa. E olha só, aqui ó, 10 menos 5, 5, 9 menos 7, 2, aí aqui era 5, ficou 4, 4 menos 3, 1. Aqui ó, faço a mesma coisa, pego um daqui e jogo para cá, tá? Aí no caso, uma centena eu teria 10 dezenas, com mais 3 fica 13, menos 6, 7. E como eram 4 centenas, joguei uma para cá para dezena, ficaram 3, tá? 3 aí aqui não tem, aqui ó, considero como 0 quando não aparecer, eu só faço baixar o 3, tá? Então, nesse caso aí, ele pagou R$ 371,25 por esse aparelho, considerando esse desconto aqui, ó, de R$ 63,75 em cima do valor que era antes da promoção, antes do desconto, o eletrodoméstico, que no caso era R$ 435. Então, olha só, gente, foram esses dois exemplos aí. Número decimal nada mais é do que uma fração, uma parte também, assim como na fração eu tinha envolvendo uma parte inteira com uma parte fracionária, né? Principalmente isso ficou muito evidente nos números mistos que nós vimos. A mesma coisa fica, ou seja, a mesma coisa serve para os números decimais. A vírgula ela vai separar a parte inteira da parte fracionária, da parte decimal. Como nas frações eu teria infinitos números que poderiam assumir o denominador, aí nos números decimais eu já consigo restringir, porque nos números decimais eu já envolvo somente as frações decimais, as frações que têm como denominador a potência de 10, tá? 10, 100, 1000 e assim por diante. Beleza? Então eu trouxe para vocês um desafio, tá? Que a resposta vai estar lá no nosso blog. O desafio vai ser a resolução. Vocês vão ter que resolver esse probleminha aqui. E aí vai envolver a adição e a subtração ao mesmo tempo. Então tá dizendo assim, ó, um caminhão pode transportar no máximo 3.000 kg de carga. Se ele deve levar 683,5 kg de batata, 1.562,25 kg de cebola, 428,75 kg de alho e 1.050 kg de tomate, vai ser possível transportar toda essa carga de uma vez só, de uma única vez? Será que ele vai conseguir levar tudo só em uma viagem? Se houver excesso de carga, de quantos quilos será esse excesso? Tá? Vamos dizer que não dê, vai ter excesso de carga, ele não vai poder levar numa viagem só, senão vai quebrar o caminhão. Tá? Eu quero saber aí, se houver, de quantos quilos é esse excesso, beleza? Então esse é o desafio que vocês vão ter que desvendar aí, vão ter que superar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.